A Estrada de Ferro Santa Catarina não foi responsável somente pelo desenvolvimento das cidades do Vale do Itajaí. Os 180 quilômetros de trilhos deixaram um rastro de emoção e saudade. Um livro-reportagem resgata lembranças de funcionários, passageiros e muita gente que convivia com o barulho dos trens e o movimento das estações. Essa é a pauta do Viva Voz de hoje, que está no ar pela rádio e também pela TV Univale. Hoje comigo, a acadêmica de jornalismo Bianca Ávila. Boa tarde, Lisa. Boa tarde para você que acompanha o Viva Voz pela rádio e também pela TV Univale. Você pode participar do nosso programa através do Instagram e do Twitter, como @VivaVozUnivale, e pela nossa página do Facebook, facebook.com/VivaVozUnivale. Se você tem sugestão de pauta, manda pra gente, vivavoz949@gmail.com. Bom, nosso convidado de hoje é o jornalista e escritor Felipe Adam, autor do livro-reportagem Vagões de Lembranças. Obrigada pela presença, Felipe. Que bom te ver por aqui. Obrigado, Lisa, pelo espaço do Viva Voz. Eu agradeço também a participação aqui da nossa amiga da Bianca e de todos que sintonizam 94.9, a Rádio Univale. Legal. Bom, Felipe, primeiro, você é jornalista formado na casa, já vou entregando aí para os nossos ouvintes, né? E telespectadores. E o que te levou a escrever, então, esse livro tão específico, né? Um livro que envolve um lado emocional, mas eu imagino com muita pesquisa também, Vagões de Lembranças. Olha, eu comecei a minha pesquisa no final de 2012, né? Na verdade, no início de 2012, mais ou menos por volta de abril de 2012, ou seja, um ano mais ou menos antes de começar a pesquisa para o TCC aqui da Univale. Eu sempre, desde o início do curso, eu sempre imaginei fazer algum tipo de trabalho relacionado ao suporte impresso, né? Ou seja, para quem está nos ouvindo, fazer um TCC relacionado a uma revista, a um jornal, a um livro, né? E ao longo do curso, claro, a gente descobriu o suporte do livro-reportagem, que é o livro que te dá uma grande amplitude de pesquisa e dá voz e vez aos personagens. A ideia do trem, em especial, é porque eu me criei na cidade de Blumenau, eu sou de Blumenau, né? Moro lá, e tinha grande afinidade com as cidades aqui da região, em especial Itajaí, onde eu estudava, e Rio do Sul, no Alto Vale do Itajaí, onde eu possuía parentes, né, familiares. E o trem sempre fez parte das lembranças da minha família, porque a minha mãe, ela foi criada próximo a alguns pontos de embarque, né, e meu pai também andou de trem na região ali de Ibirama, mais ou menos. Então a primeira vez que ele foi a Blumenau foi de trem, né? Então, com essas imagens e com essas proximidades de personagens e de histórias, eu comecei a perceber que isso era uma grande pauta, ou seja, um bom planejamento de matéria, e que com certeza numa simples página de jornal eu não conseguiria abordar tudo, né? Somente num suporte impresso, num suporte de livro, eu conseguiria trazer tantos detalhes. Felipe, quais são as histórias que você conta no livro Vagões de Lembrança? Olha, para o pessoal que está em casa entender mais ou menos, o meu livro tem cerca de 25 capítulos. Ou seja, cada estação de trem possui um capítulo, né? Cada capítulo está reservado para uma cidade específica. Então, por exemplo, aqui em Itajaí, a estação do bairro Fazenda, né? E também a estação de Engenheiro Vereza, né? Então, essas duas estações também trazem algumas características especiais da época, né? Dos personagens, de como é que era a característica das estações, como é que era o dia a dia. Então, eu tentei me pautar, eu tentei detalhar situações assim de personagens que simplesmente andavam de trem, ou de ex-funcionários, como é que era o dia a dia deles, né? O que eles faziam, quais eram as funções, os cargos deles, né? Ou pessoas que também simplesmente andavam de trem e traziam consigo algumas histórias junto no trem. É bom deixar claro assim, para os nossos ouvintes que o meu livro ele não traz a história da Estrada de Ferro Santa Catarina. Este ano, em março, completou 45 anos do fechamento da ferrovia, né? Dessa lendária ferrovia. Então era uma ferrovia que começava em Itajaí e terminava em Agrolândia, no Alto Vale. Então eram 180 quilômetros de trilhos. Então eu não trouxe assim, a história de que tipo de bitola, que tipo de trem, que tipo de vagão que era utilizado. Na verdade, eu me pautei na história daqueles que fizeram a história, né? Que na verdade é o objetivo do jornalismo, né? Se ater aos personagens que construíram a história da ferrovia no Vale do Itajaí. Ótimo, mas independente disso, com certeza você teve que
entender melhor, né, Sim. o que aquela ferrovia representava para o Estado, de que maneira ela interferia no dia a dia das pessoas. Sim, sim. Isso tudo eu imagino que você teve que fazer. Sim. Então eu queria saber um pouco dessa parte de pesquisa mesmo, né? Além dos personagens que você foi encontrando, Certo. qual foi o teu primeiro mergulho para compreender essa ferrovia? O primeiro mergulho que eu tive foi no Arquivo Histórico, né, de Blumenau. Eu visitei muitos museus, muitos arquivos históricos, bibliotecas públicas, universidades, e foi realmente um trabalho de fôlego, né, eu diria, porque pelo curto tempo de trabalho que eu tive, eu até poderia me dedicar mais tempo nisso, mas como a gente também estava no estágio em 2 locais, um local aqui, outro local ali, tinha que se dividir com a universidade. Então o TCC para mim, na verdade, foi o meu primeiro grande trabalho, porque eu vou fazer aqui uma revelação. Eu estou em casa, então eu vou revelar isso, né, Lisa? Opa, vontade. O livro, na verdade, escrever um livro foi, na verdade, foi um sonho de criança, né? Eu sempre tive o desejo de escrever um livro. Então, com esse meu desejo de escrever, de publicar um livro, a oportunidade que a Univale deu, em especial o curso de jornalismo deu, entre as possibilidades de escrever um livro na hora do TCC, eu tentei me apegar nisso e escrever isso ao longo da minha pesquisa. E ao longo dessa minha pesquisa eu tive a ajuda de cerca de 70 pessoas, né? Então, só de entrevistados foram cerca de 40 a 50. Então, cada cidade onde o trem passou, como eu disse, cerca de 20 municípios, eu resgatei 2 ou 3 personagens. Então, que contava a respeito de como é que era o dia a dia dele, outro que dizia como é que foi, sei lá, ser vizinho das estações, simplesmente, né? Ou aquele senhor que pelo menos falava sobre as oficinas mecânicas, como é que era o trabalho de consertar as máquinas, né? Ou como é que foi, por exemplo, os acidentes que infelizmente também aconteciam no leito ferroviário. Então, de que forma que era resgatado as pessoas, né? Então, a gente está falando de um período aí de no mínimo 45 anos atrás, em que existia uma outra cabeça, uma outra imaginação, né? Então, realmente, como a Lisa disse ali antes, o trabalho foi de grande investigação, porque não foi fácil resgatar algumas pessoas, né? A gente tem, só para deixar claro, a gente teve aqui são cerca de 3 ou 4 obras que falam a respeito do trem, né? Uma se ateve à arquitetura das estações, outros se ateve apenas imagens, alguns de detalhes acadêmicos sobre o leito ferroviário entre Blumenau e Indaial, mas uma obra jornalística falando da história dos personagens, realmente é uma obra mais pioneira aqui na região, né? Muito bom. E Felipe, depois de todo esse processo de pesquisa, como é que foi o processo da organização das informações para colocar no livro? Realmente, isso foi a parte mais gostosa assim, da profissão do jornalista, né? Porque você tem que entrar em contato com as pessoas, né? Conversar com as pessoas, né? Ser recebido na sala, na cozinha, né? Conversar às vezes sem ter hora para acabar, que muitas tardes eu tive que passar 2, 3 horas conversando. E não foram poucas as histórias em que, por exemplo, eu fui recebido por senhores de idade, né, que me tratavam como se fossem netos deles, né, e me ofereciam os populares iguarias alemães, né, as cucas e cafés e assim por diante. O lado bom de escrever esse livro. O lado bom, né? É isso que é o mais importante, né? Por isso que eu quero escrever mais, né? Mas principalmente ser bem recebido. Eu não tive nenhuma negatividade, diga-se de passagem, isso é bem interessante deixar claro que todos me receberam muito bem, né? Eu não tive essa crítica, não quero fazer isso, muito pelo contrário, quando falaram estrada de ferro, era praticamente a senha para que eu pudesse ser recebido pelas pessoas, né? Legal. E de eu entrar na casa das pessoas, receber uma confiança, uma certa segurança, né? Isso foi muito bom. E na hora de checar as fontes, o que aconteceu? Eu gravei todas as entrevistas, como eu disse, foram cerca de 60 entrevistas, transcrevi todas as entrevistas também, né? Então é um trabalho bem árduo de você gravar e escutar todas essas entrevistas, transcrever para o computador e depois selecionar o que era mais importante. Eu tinha na minha cabeça uma espécie de boneco, né? Ou seja, um planejamento assim, do que eu ia colocar em cada capítulo, né? E da medida que eu precisaria acrescentar alguma coisa, eu tinha alguns livros, algumas revistas, né, que eu precisei xerocar, né, em bibliotecas, em museus, em arquivos históricos, como eu disse anteriormente.
e que puderam também ilustrar um pouco mais, né, dar aquele embasamento histórico, né, aquela pesquisa, aqueles dados informativos do que o personagem me falou naquela ocasião. Felipe, que tipo de sentimentos os entrevistados revelavam no momento em que você conversava sobre a Estrada de Ferro? Eu pergunto isso porque eu não nasci aqui, mas eu percebo desde que eu cheguei para morar que existe um sentimento muito carinhoso, né, das pessoas em relação à Estrada de Ferro. É isso mesmo? É verdade, Elisa. É bem que você me falou isso. É um sentimento de saudade, né, eu diria, né? É um sentimento de emoção, é um sentimento de grande apreço, né, por essas situações, porque eu faço um desafio aqui para quem está ouvindo aqui a programação da Rádio Univale. Quem tem acima de 50 anos, no mínimo, eu digo 50 porque como 45 anos foi o fechamento, então quem tinha 5 anos na época do trem vai se lembrar da ferrovia com muita saudade e muito esmero, né? Claro, as pessoas que realmente moraram aqui nas cidades, então aqui Itajaí, Ilhota, Gaspar, Blumenau, Indaial, Ascurra, Piúna, Ibirama, e vai subindo, vai até Rio do Sul, Trombudo Central, Agronômica e assim por diante. Então eu vou acabando, eles acabam assim trazendo emoções que foram guardadas com eles há muito tempo. Eu tive uma pergunta muito fundamental. Eu fiz uma sequência de perguntas, né? 5, 6, 7 perguntas mais ou menos para a gente poder trabalhar com os meus entrevistados. E tinha uma pergunta muito especial que eu perguntava, como é que foi a última viagem do trem, né? O que aconteceu naquele dia 12 de março de 71? Então, muitos choraram ao lembrar da última viagem, né? Se emocionaram, porque o trem fazia parte da família deles, né? Muitas pessoas trabalharam unicamente, foi o primeiro e único emprego, 30 anos na ferrovia, né? Então, assim, aquela última viagem que muita gente lembra com muita saudade, com muita singularidade, que os mais velhos dizem que o trem veio chorando, né? Descendo a ferrovia, apitando de fora, muito triste, né? Eles guardam isso na lembrança de uma forma muito única, né? E eles tentavam passar isso para mim. E essa emoção também que a gente acaba tendo, porque queira ou não queira, a gente lida com o ser humano, a gente tentou passar essa emoção, essa lembrança, essa saudade também nas páginas deste livro. Felipe, você sentiu alguma dificuldade na hora de reunir as informações e escrever o livro? Era um excesso de informações, né? Era uma grande quantidade de informações que eu tinha. Não foi fácil assim também. Claro que eu digo para vocês que tudo que eu tentei encontrar eu consegui, né? Mas assim, olhando sempre quando a gente, depois de publicado, a gente, podia ter colocado um pouco mais, né? Mas seu papel também de edição, né? Que o repórter também tem que fazer, né? Tem que editar alguma coisa, tem que cortar aquilo, mas esse trabalho, ele foi bom, né? Pelo meu aprendizado, porque eu estava saindo de acadêmico, né? Me tornando um profissional na área, um bacharel em comunicação. Então, foi muito importante para eu aprender realmente como é que é o dia a dia. Então, foi muito gostoso fazer isso. Mas dificuldades tiveram sim. Tive um ou outro, claro, que às vezes não queriam falar porque se emocionavam, então até mesmo por questão de saúde, né, as esposas e os filhos evitavam falar, porque como era uma coisa que mexia muito com a emoção do pai, né, ou do esposo, eles evitavam de falar sobre isso. E às vezes checar a informação, né, demorar para encontrar aquela informação, isso realmente demorou bastante, algumas coisinhas, porque muitas vezes, né, a gente trabalha com história oral, né? Então a memória às vezes pode ser de algumas pessoas de certa idade, sem querer, pela questão humana, pode até ser traída, né? Então a gente precisa também checar essa informação através de historiadores, pesquisas, né? E de outros suportes que nós temos aí em nossas bibliotecas, né? Muito bom. A gente vai fazer um intervalo, daqui a pouco voltamos a conversar com o jornalista Felipe Adam, autor do livro reportagem Vagões de Lembranças. Isso aí, nós já voltamos. Hoje estamos falando sobre o livro Vagões de Lembrança, um livro que está sendo lançado agora pelo jornalista Felipe Adam. Ele está aqui com a gente. Aliás, eu quero registrar a presença da mãe do Felipe, que está aqui também, dona Jocely Adam, está aqui escondidinha, participando também com a gente. Então, Felipe, conta pra gente quais foram os relatos mais marcantes dessa experiência. Olha, Bianca, é difícil escolher um, né? Tão marcante assim, né? Todas as entrevistas foram importantes para a construção deste trabalho.
Neste livro também eu contei algumas histórias relativas, como eu disse antes, sobre acidentes, né, que aconteceram. Isso foi realmente coisas marcantes. Eram recorrentes, é verdade, né, mas não era como as rodovias, né? O trem não era sempre que descarrilava e caía na ribanceira, né? Mas tive casos de oficinas mecânicas, né? Como é que era a construção de uma máquina, de um vagão, a soldagem, né? A reconstrução de uma peça. As pessoas tinham fotografias? Fotografias muito próprias, né? Eu diria, né? Fotos assim da roupa, né? Eu tive um senhor que me trouxe um broche da ferrovia, né? Que tinha um capzinho também ainda da ferrovia. Então eram partes do vestuário que eles acabaram guardando, né, para serem resgatados. Mas assim, ao longo de todas as histórias, eu acho que a mais interessante é até o capítulo que eu abro o livro, é a respeito da última viagem do trem, né? A última viagem do trem, assim, eu volto a afirmar que quem vivenciou aquela situação em 71 lembra com muita saudade daquele caso, né? Porque o trem, ele fazia parte da vida de muita gente, né? Você não tinha ali o carro, você não tinha ônibus, o trem era o seu único meio de transporte, né? A ferrovia aqui na região, ela foi construída no início do século passado e ela foi inaugurada em 1909, no dia 3 de maio de 1909, né, fazendo o trajeto inicial de Blumenau e Dayal, e depois aos poucos foi chegando. Aqui em Itajaí só chegou em 54, por questões políticas e burocráticas. Infelizmente na época já se tinha isso, e só chegou em 54. Então nesse tempo que ele ficou, 1909 até 71, o pessoal acabou vivenciando o trem como sendo parte da família. Então, em 71, no ano da despedida, especialmente em março, naquela última viagem, o pessoal esperou o trem passar, né, com lenços brancos, né? Então, falando daquele apito muito triste, daquele apito melancólico, eu diria até, né, de uma forma assim como fosse realmente a despedida dele. Como se fosse uma pessoa, né? Como se fosse uma pessoa. Era um integrante da família, eu diria, né? É um integrante, um personagem muito próximo e que estava se despedindo para nunca mais voltar. Então, as pessoas não estavam preparadas para isso. Na verdade, a modernização, né, com as rodovias, com os ônibus, né? Aqui a própria rodovia Jorge Lacerda, que foi a primeira rodovia asfaltada no estado. Historicamente, foi a primeira ligação Blumenau interior, né, que se tinha. Litoral também, Blumenau. Então ela foi a primeira rodovia asfaltada no estado. Então na época também, como ela passa por dentro de Gaspar, de Ilhota e chega até Blumenau, essa rodovia, o que acontece? Se havia na época, nos anos 60, se havia uma rodovia, se havia algum resquício de modernidade na época, de asfalto na época, por que eles iriam implementar a ferrovia e deixar que ela crescesse, né? Essa era a pergunta que os governantes faziam. Então, como não havia muita procura pelo trem, não havia muita procura pela ferrovia, né, eles deixaram mais ou menos que aquilo fosse deixado de lado. Infelizmente, a ferrovia foi deixada apodrecer, diria, né? Desde trilhos dormentes, vagões, né? As peças foram deixadas, infelizmente, as traças, né, enferrujadas, para que aquilo não se tornasse algo lucrativo. Então, a última viagem do trem, realmente, eu acabo construindo de trás para frente a história. Eu trago em evidência a última viagem para que o pessoal entenda a característica de cada estação de cada cidade. Muito legal, já estou louca para ler o livro, né? Muito legal. Bom, Felipe, você mesmo já disse que o livro é fruto do seu TCC. Sim. Aliás, a orientação da professora Vera, a professora Vera Sommer, isso mesmo. Dizendo. E nós vimos que teve a coordenação editorial da Soila Freze, que também é egressa aqui do curso, isso mesmo. né? Vocês tiveram que mudar muita coisa da versão do TCC para a publicação do livro?
alguma coisa de adaptações, né? Mas, essencialmente, como eu, no momento, eu não escrevi de forma acadêmica para o meu TCC, então eu não tinha muitas notas de rodapé no meu livro, já foi logo de primeira em formato de livro-reportagem, né? Então, para quem nos ouve ali, o livro-reportagem ele traz características de perfis, né? Ele traz características, ele tem essa possibilidade do novo jornalismo, do Gay Talese, do Tom Wolfe. Então são jornalistas norte-americanos que trouxeram essa ideia mais psicológica, mais sentimental, mais de humanização da reportagem, da conversa com as pessoas, né? E eu tentei trazer esses detalhes, porque o que acontecia? Você me perguntou antes, né, Bianca, a respeito das entrevistas, né? Então, por exemplo, eu deixava gravando a entrevista, mas eu observava todo o cenário, né? Então eu observava se o personagem ele cruzava os braços, se ele balançava as pernas, se ele estava sentado num sofá, numa cadeira. Isso tudo revelava também um pouco da característica dele, do sentimento dele. Então, todo suspiro que ele dava, todo arrepio que acontecia com ele, aquela emoção de falar, eu tentava deixar claro em cima disso. Então, a adaptação, na verdade, foi mais de questões ortografias, né, de correções ortográficas, né, gramaticais, que foi passada, mas de adaptação ao livro-reportagem foi, na verdade, só mais a construção das fotos, né? À medida que eu conseguia pesquisar ali, nas bibliotecas, nos livros, nos arquivos históricos, eu já sempre retirava alguma coisa para eu poder trazer. E eu também deixo registrado que eu acabei visitando muitos arquivos históricos, tive a ajuda de muitas pessoas especiais, o museu aqui de Itajaí, arquivo histórico aqui de Itajaí, o próprio museu etnoarqueológico ali da Itaipava, que me ajudou bastante em algumas imagens da estação ali em Itajaí. Da mesma coisa, arquivos históricos de Rio do Sul, no Alto Vale, trouxeram muitas imagens de toda a região. Blumenau também, eu acabei quase morando às tardes ali, eu estagiava na prefeitura em Blumenau, à tarde eu passava toda a tarde pesquisando informações no arquivo histórico e depois pegava o ônibus para vir para Itajaí na época, né? E de outros museus também que, enfim, eu poderia passar horas aqui falando, agradecendo as pessoas que me ajudaram. Felipe, qual é a sensação de ver o seu TCC sendo publicado? É uma sensação de um dever, parece muita balela fala isso, né? É coisa de senso comum, né? Mas é um dever cumprido, tu entende? Eu pude resgatar uma história que infelizmente estava camuflada na nossa região. Muitas pessoas sabiam que o trem existia, muitas pessoas sabiam que a ferrovia passou por aqui, né? Porque ainda há resquícios da estação aqui na cidade. Então, por exemplo, a própria cidade de Itajaí tem ainda o museu, né? Aliás, a estação de Engenheiro Vereza, né? Mas que hoje é o museu ali da Itaipava, foi a passagem do trem, né? A estação lá em Ilhota ainda permanece lá, mas já tem gente morando. A estação se transformou numa casa, né? Gaspar já não existe mais, né? Se transformou num restaurante. Blumenau, algumas coisas ainda tem, virou uma clínica veterinária, outra foi demolida, as oficinas mecânicas fazem parte agora da FURB, e assim por diante. Lá, eu diria que ali em Rio do Sul, na região do Alto Vale, é a região que mais preservou a ferrovia, porque das 4 estações que a cidade possuía, as 4 estão praticamente as 4 no centro, né? Então uma virou museu, outra fez parte da rede feminina, outra é um centro de idoso, outra virou realmente museu. Então assim, o pessoal tá de parabéns em realmente reconhecer um passado e prestigiar algo que foi de grande importância tanto para o desenvolvimento das cidades, né? Itajaí hoje realmente se tornou grande referência na região, claro, por inúmeros fatores, mas porque teve um desenvolvimento no passado, né? Devido ao porto aqui, o trem não chegava até o porto, né? Mas a ferrovia não chegava até o porto, mas assim, chegava até próximo, né? Então a movimentação que se tinha aqui de cargas, de passageiros, né? Era muito significativa, né? As cidades aqui ao redor, assim, Ilhota, Gaspar, acabaram também se desenvolvendo, né? O povoado acabou se desenvolvendo pela ferrovia, porque acabava passando o meio de transporte na região, o meio de transporte que trazia muitas pessoas, mas que acima de tudo também trazia um pouco de crescimento econômico para a cidade. Então eu diria assim para você, Bianca, que foi um dever, foi muito gostoso poder trabalhar com uma história. Volto a afirmar assim que é uma história muito presente na nossa região, é uma história muito valorizada, né? Nós temos grandes patrimônios imateriais, né? E que mereceu realmente ser complementado no livro.
Felipe, vamos falar um pouco então sobre a publicação do livro. Legal. O lançamento vai ser dia 9 de novembro. 9 de novembro, isso mesmo. Como vai ser? Onde vai ser? Vamos lá, dia 9 de novembro, uma quarta-feira, a partir das 7h30 da noite, na livraria Blue Livro, do Shopping Parque Europeu, na Via Expressa, entrada da cidade. Eu convido a todos que estejam presentes, pessoal aí que se formou comigo também, né, que tiver essa necessidade, que quiser realmente também prestigiar a minha publicação. Eu vou esperar vocês de braços abertos. Eu ainda estou negociando ali com a coordenação do curso ali, de eu vir aqui também para o curso de jornalismo aqui na Univale, em Itajaí, para poder compartilhar com os acadêmicos, né, essa história tão bonita, né, que foi a história do trem aqui na região do Vale. Felipe, o livro teve apoio do Fundo Municipal de Apoio à Cultura, né? Uhum. Como é que vai ser a distribuição? Dá para comprar? Como é que você está? Sim, o valor está sendo negociado a R$ 24,90, né? Parte dessa publicação eu vou ter que realmente doar para algumas universidades. Isso é muito importante porque fomenta também o desejo de pesquisa e de história para os nossos jovens, né? Para a população que está realmente interessada no livro, na história. Então, parte da doação vai ser doada para escolas públicas, para universidades, para bibliotecas públicas, né? Mas outra parte também vai ser comercializada no valor de R$ 24,90. E aí você já tem um ponto de venda desse livro? A princípio não, a gente está negociando, né? A gente vai ver aí, quem sabe nas livrarias aqui universitárias, né? A gente pode estar fazendo isso, mas a princípio eu acredito que por ser a grande porta de entrada, né? A princípio eu creio que na Blue Livro vai ser o grande pontapé ali de vendas. Mas quem quiser pode entrar em contato com você. Pode entrar em contato comigo, né? Posso Felipe deixar então o Adam contato ali? Por favor. Vamos lá, o contato é o 47, que é o código da operadora, 9988 5855, ou no e-mail felipeadam, né, 91@gmail.com. A gente pode trocar figurinhas a respeito disso ali, né? E quem sabe também já produzir um novo trabalho, né, aí pela frente. A gente já tá com algumas histórias aí na cabeça, né? Então vamos... Já tem pauta nova? Tô com pauta, mas eu não quero queimar essa pauta, né? Tá não bom, quero queimar, né? Entendemos. Tá legal. Obrigada pela presença. Eu que agradeço. Sucesso, muito legal ver o teu desempenho e ver que você está feliz fazendo Eu tô muito jornalismo. contente, com certeza. Jornalismo é vocação, né? Muito e o pessoal legal. que está escutando ali, jornalismo é trabalho, é vocação. E quero deixar os parabéns aqui para toda a equipe da Rádio Univale. Muito obrigado pela ajuda. Isso aí, esse foi o Felipe Adam, jornalista, escritor. E o livro é o livro Vagões de Lembranças, lançamento no dia 9 de novembro. Isso aí, né, Bianca? Isso aí, Liz. E nós agradecemos principalmente a você de casa que esteve acompanhando mais um Viva Voz. Nós nos encontramos no próximo programa. Até lá!